Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou dar início, sem maiores delongas, à nossa última conferência, devido ao adiantado da hora, e tenho o prazer e a honra de conceder a palavra ao ministro Rogério Schietti Machado Cruz, do Egresso Superior Tribunal de Justiça, que nos brindará com a palestra sobre limitações constitucionais do processo penal. Ministro, quero dizer, em nome, como diretor da escola, que é uma grande honra recebê-lo aqui na nossa escola, nesse evento tão bem edificado pelo meu eterno professor Juarez Tavares. De forma que, sem maiores delongas, eu tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência para nos brindar sobre o tema escolhido. Boa noite, agradeço ao desembargador Caetano Costa pela introdução e um agradecimento especial ao amigo Juarez Tavares, que cometeu a imprudência de me colocar para falar depois de tantos próceres do direito penal e processual penal. E, pelo adiantado da hora, quero parabenizar os que ficaram numa sexta-feira, já quase 8 horas da noite. É um verdadeiro exercício de ascese espiritual. E vou procurar, então, para compensá-los, já que o conteúdo não poderá equivaler-se ao que já foi explanado pelos que me antecederam, procurarei ser breve e, na medida do possível, objetivo. Também agradeço aqui a presença do ilustre desembargador Paulo Baldez, um amigo nosso também, tantas figuras que estão aqui na plateia, aqui em saúdo, na pessoa dos amigos Ademar, Fernanda, também advogados aqui do Rio de Janeiro e de Brasília. Eu, ano passado, estive aqui e procurei tratar do processo penal num viés democrático, elencando o que seria uma espécie de decálogo necessário para reconhecer no processo penal moderno esse viés democrático dentro de um Estado de direito sobre o qual tanto falou o professor Winfried Hassemann. Este ano eu vou propor indicar, apenas a título sugestivo, porque nunca procurei sistematizar isso, apenas foram ideias que, para este evento, alinhavei, indicar 5 premissas em torno das quais um código de processo penal ou um processo penal deve, na minha visão, sedimentar-se. E cada uma dessas premissas pode se desdobrar em tantas outras, mas elas têm a ver muito mais com um cariz estrutural e ideológico de um processo penal, e muito menos com as inúmeras ilações que se podem tirar dessas ideias, que irei apenas trazer à consideração de todos, dizendo inicialmente que, no conflito entre o interesse estatal na punição dos culpados, o ius puniendi, e o interesse individual na manutenção da liberdade, é o Estado mesmo que está obrigado a garantir ambas as metas, apenas aparentemente opostas. Assegurar a segurança pública e defender a liberdade, em sentido lato do indivíduo, isso se realiza somente no Estado de direito, no qual a proteção da sociedade contra os desvios do comportamento de seus integrantes, assim definidos em um Código Penal, se resolve mediante regras previamente estabelecidas em um Código de Processo Penal, tendo como limite e norte de atuação os valores, os princípios e as garantias fundamentais indicadas explícita ou implicitamente na Constituição da República. E todas as vezes que nos referimos à Constituição da República, devemos tomá-la como, de fato, uma referência não apenas normativa, mas também ideológica e deontológica. E aqui faço coro com uma alusão muito bem-humorada do professor
nosso querido mestre Carlos Aires Brito, que tanto ilustrou a Suprema Corte brasileira com o seu jeito tão descontraído, né, tão informal de judicar e de pensar o direito, abrindo a outras áreas do conhecimento, inclusive a poesia. E, numa entrevista que ele concedeu semana passada ao Correio Brasiliense, perguntado sobre o que ele deixara de legado à Suprema Corte, ele disse: creio que foi o meu apego e a minha referência permanente à Constituição, a quem chamo de o meu posto Ipiranga, né? Em referência à propaganda tão criativa, na qual todas as respostas a quaisquer perguntas que são feitas àquele cidadão tão simplório são que o objeto do questionamento se encontra no posto Ipiranga. Então, a Constituição da República é o nosso posto Ipiranga. Devemos sempre buscar ali aquilo que estamos buscando, principalmente quando se trata de jurisdição criminal. Então, partindo de plano para essas premissas, a primeira delas é ter como função principal do Estado, ante a prática delitiva, a função pacificadora. E, quando eu digo isso, eu reporto-me a uma evolução permanente do pensamento humano no trato das relações entre o Estado punitivo e o indivíduo, que se coloca, eventualmente, em conflito com a lei, em que se partiu, inicialmente, de uma concepção de que o Estado deixava ao particular o exercício de uma vingança privada contra o que violou a lei, evoluindo para uma vingança social, da qual depois se apropriou o Estado para assumir o viés de um vingador público, na figura clássica do promotor referido por Montesquieu. Esse vingador público, em nome do Estado, praticava atos, muitas vezes, sem o menor controle, até porque não tínhamos uma tradição de regular a atividade do Estado. O nascimento do processo penal, portanto, é o nascimento da limitação do Estado. E hoje, parafraseando Luiz de Ferrajoli, o Estado exerce tudo menos a vingança pública. A atividade punitiva do Estado é tudo menos vingança pública. É exatamente a negação da vingança. Pelo menos há de ser assim, não é? Diz ele: o direito penal é necessário como técnica institucional de minimização da reação violenta ao desvio socialmente não tolerado e como garantia do acusado contra os arbítrios, os excessos e os erros conexos a formas não jurídicas de controle social. Portanto, uma visão de que o direito penal é necessário, e ele repudia, nesse ponto, o abolicionismo penal, dizendo que nós trocaríamos o diabo pelo Beelzebub, na medida em que deixaríamos sem nenhum tipo de regra as reações, as violações a eventuais comportamentos ou eventuais expectativas sociais de comportamento, dando aso às reações informais, as mais variadas e descontroladas possíveis. Então, o direito penal, nessa visão, é necessário, mas um direito penal que nega a vingança, nega esse modelo ofensivo que é substituído, como dizia Carrara, por um modelo informativo, um modelo que trabalha com a ideia de que a jurisdição penal há de ser exercida, portanto, de uma maneira participativa, de uma maneira em que os sujeitos processuais interagem para a descoberta da verdade, não a verdade real, mas a verdade mais aproximativa possível do que realmente ocorreu, e, a partir daí, aplicar-se a norma penal dentro de limites previamente estabelecidos. E essa limitação, autolimitação do Estado, no caso do direito brasileiro, pode-se dizer que começou com a Constituição de 1824, cujo artigo 179, número 11, já dizia embrionariamente que ninguém poderá ser sentenciado senão pela autoridade competente,
por virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita, já, portanto, delineando e deixando muito claro que a forma, num sistema punitivo, é a garantia do indivíduo contra o arbítrio. Com a Constituição de 88, foi a primeira, talvez, que tenha efetivamente transformado o nacional de um mero súdito em um cidadão, né, como dizia Ulisses Guimarães, né, a nossa Constituição cidadã, dando riqueza e proficuidade normativa tal a permitir que, doravante, ou a partir de então, pudesse o indivíduo munir-se de instrumentos supralegais para opor-se à atividade persecutória. A segunda premissa que eu indicaria como necessária ao estabelecimento de um processo penal de viés democrático seria a prevalência da função instrumental garantidora do processo penal e a própria independência e a ontológica justiça das normas processuais. E aqui me reporto de plano a Nicolas Serrano, que, após reconhecer que o processo penal é presidido pelos princípios da verdade e da justiça, alerta que, aspas, circunscrever a finalidade do processo à obtenção de uma verdade que permita fundamentar uma decisão juridicamente correta, sob a perspectiva do direito material, conduz a um claro predomínio do direito penal em detrimento do direito processual penal. Com isso, este último ramo do direito é reduzido a uma função meramente técnica ou instrumental que atualmente não é aceita com esse caráter absoluto pela doutrina. Então, o que quer dizer Nicolas Serrano? Que não podemos mais aceitar simplesmente a ideia de que o direito penal é um instrumento a serviço do direito penal. O processo penal não é mais uma ciência adjetiva, um ramo do próprio direito penal, no seu viés procedimental, como era da tradição das faculdades até pouco tempo atrás, que tinham como matéria, não tinham a matéria com a independência que tem hoje, não era direito processual penal, era simplesmente direito penal adjetivo, né, e assim era ele referido, como, aliás, muito bem colocado por Carnelucci, quando falava do processo penal como a Cinderela, a gata borralheira, aquela que se vestia com as roupas da meia-irmã, né, mais rica, mais aquinhoada, mais querida, mais bem tratada, no caso, o processo civil. Então, o processo penal sempre foi visto com um certo desdém e, talvez, nunca antes na história deste país esteja agora sendo tratado com a estatura, a dignidade que merece como ramo da ciência do direito que regula as atividades mais aflitivas e dramáticas do ser humano. Pedro Bertolino também faz uma distinção entre o valor instrumental da norma processual sob a perspectiva do resultado final obtido na sentença e o valor de instrumento da norma processual vista em si mesma como virtude própria. Ou seja, falou-se há pouco aqui da concepção do processo penal como meio para fins quaisquer. Evidentemente que não é essa a concepção, como foi dito da tribuna, de um processo penal moderno. O que legitima o processo são os meios e não os fins. Senão, ele se prestaria a qualquer direito penal. E, ainda que fosse um direito penal racional, proporcional, ainda assim nós não poderíamos aceitar quaisquer normas processuais como meramente um instrumento de realização do direito penal. As normas processuais têm virtude própria. Elas se legitimam na medida em que são normas, assim como o direito penal, normas racionais, normas que regulam uma atividade persecutória do Estado, dando, entre outras garantias, igualdade de tratamento entre as partes, contraditório, publicidade, oralidade, motivação do ato decisório, né, enfim, várias daquelas garantias sobre as quais todos falam.
Outra referência sobre o tema, Francesco Carrara, que dizia no século XIX que não basta que o juízo tenha atingido efetivamente seu fim jurídico, isto é, de conduzir à exata cognição da verdade, enquanto seja propriamente condenado o verdadeiro culpado, e condenado somente na medida do seu merecimento. É necessário que o povo creia nisso. Eis o fim político das formas processuais. Quando as formas não forem observadas, a confiança pública na justiça do julgado não é senão a confiança na sapiência e na integridade do homem que julgou. E nem todos podem tê-la. Mas, quando as formas forem observadas, a confiança pública se apoia racionalmente nessa observância. Em poucas palavras, é a substituição do regime ou do direito, da governança do homem pelo direito ou pela governança da lei. Na medida em que é a lei, e não a boa vontade ou a bondade de um homem julgador, que irá definir a sorte de um acusado, nós temos, enfim, a possibilidade de que se extraia a legitimidade do ato punitivo. Outra referência, Piero Calamandrei, essa é uma observação que eu sempre faço questão de lembrar, que ele diz o seguinte: uma decisão não precisa apenas ser justa, ela tem que também parecer justa. Isso, aliás, está em várias referências da jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos do Homem, em palavras que dizem exatamente isso, né? Justice must not only be done, it must also be seen to be done. A justiça não necessita apenas ser feita, ela tem que também parecer que foi feita, ter a aparência de uma boa justiça. E isso se faz com regras observadas de acordo com o devido processo penal. São justos, digo eu, e legítimos os anseios por um sistema de justiça criminal eficiente, célere, que cumpra a sua função dúplice de proteção das liberdades públicas, tanto de inocentes quanto de culpados, e de responsabilização e punição apenas dos culpados. Um sistema que consiga a conciliação entre eficiência e garantismo, o que é possível, sob a premissa de que é eficiente o sistema que, sem sacrificar o exercício dos direitos e garantias individuais, consiga atender aos interesses sociais reproduzidos em um processo penal. Terceira premissa: um processo penal estruturado sob a influência do princípio do favor rei, ou favor defensionis, ou favor libertatis. Jean-Paul Sartre dizia que nós somos condenados a ser livres. Essa é a natureza essencial, é o estado natural do ser humano, a liberdade. Então, um processo penal ele deve ter como influência permanente, ou deve ter sob sua matriz ideológica e funcional a ideia de que a liberdade é a regra. E, quando se fala de princípio do favor rei, nós poderíamos extrair uma série de consequências. A primeira delas, a presunção de inocência ou de não culpabilidade, ou, como preferia o professor Rogério Laureatucci, a simples desconsideração prévia de culpabilidade. Enfim, uma regra ou um princípio de natureza muito mais política do que jurídica. Porque, se fosse uma regra meramente lógica, seria contraditória, na medida em que, se eu estou acusando alguém de um crime, como que eu posso presumi-lo inocente? Se eu tenho que, para iniciar uma ação penal, reunir elementos informativos que afirmem a materialidade e alguns indícios de autoria sobre aquela pessoa, seria contraditório. Isso dizia Vincenzo Manzini, no início do século XX, como poderia ser possível, sem contradição lógica, afirmar que alguém é autor de um crime, numa denúncia, e, ao mesmo tempo, tê-lo como inocente. Então, nós temos que encarar o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade como um princípio de natureza política.
em razão do qual o acusado assume permanentemente o status de inocente e, como tal, deve ser tratado não apenas como regra de juízo, mas também como regra de tratamento e como regra probatória. E daí nós extraímos como consequências, como regra probatória, o indúbio pro réu, que o próprio Vincenzo Manzini dizia que era uma regra absurda, dizia ele: o suposto princípio exegético indúbio pro réu, se é falso para o direito penal, é ainda mais falso para o direito processual penal. Na dúvida, de fato, nada autoriza a interpretar a lei a favor do imputado, nem a razão, nem o direito. Isso no início do século XX, evidentemente que esse pensamento que era o pensamento vigente na primeira metade ou no primeiro quartel do século XX, que deu origem aos códigos que até pouco tempo inspiraram os modelos ou regulamentaram os modelos europeus e que ainda, evidentemente, com muitas reformas, é o nosso modelo septuagenário, né, que já, se não fosse a reforma, se não fosse a emenda constitucional, a PEC da Bengala já teria atingido a aposentadoria compulsória, ganhou alguns anos de vida, mas está já caduco e merecendo, de fato, a aposentadoria para que venha um código novo. O que não acontecerá, eu vaticino com muita tristeza que não creio em um código de processo penal votado em uma democracia. Aliás, Saulo Ramos dizia isso, né? Que não se vota um código em uma democracia. Com o nosso regimento, com um Congresso como o que temos, dificilmente se conseguirá aprovar um Código Penal, e mais ainda um Código de Processo Penal que lida com corporações, com disputas de poder entre corporações. Não creio que se aprove esse código em uma democracia. Então, se temos de optar entre um código novo e a democracia, vamos optar pela democracia e tentar fazer deste código vigente algo de melhor. E isso por reformas pontuais que melhoraram, sobremodo, a feição inicial desse código, horrendo, né, na sua origem, mas que foi se aperfeiçoando e, ainda que não tenha hoje uma sistematização que lhe dê o caráter de um código científico, ele já avançou muito, sobretudo com as reformas de 2008, as 3 leis que alteraram o código em 2008. Portanto, o princípio do favor-rei, como dizia, do qual decorrem inúmeras regras que diz respeito à prova, como indúbio pro réu, na dúvida sempre se absolve, ou sempre se julga a favor do réu, estabelecimento de recursos ou meios de impugnação ou de combate a decisões exclusivos da defesa, como é o caso do habeas corpus, como é o caso dos embargos infringentes, como é o caso da revisão criminal, e proibição do uso de meios coativos processuais sem necessidade cautelar, né, que é quase um pleonasmo. Ou seja, a transformação de prisão preventiva em prisão-pena ou uso de instrumentos cautelares alternativos à prisão sem a justificativa da sua necessidade concreta, sua adequação e suficiência, isso tudo contraria a ideia do favor-rei. Figueiredo Dias afirma que o seguinte: diz-me como tratas o arguido e dir-te-ei o processo penal que tens e o Estado que o instituiu. Examinando-se, portanto, o Código de Processo Penal, nós temos uma real possibilidade de aferir como essa sociedade trata a relação mais conflituosa que tem entre o Estado e o indivíduo. A quarta premissa, e nessa aqui eu temo ser linchado, está aqui o professor Jacinto, não sei se o professor Geraldo ainda está, o professor Alexandre, são amigos e eminentes professores que têm uma posição que eu sei marcadamente contrária ao que irei dizer, mas, enfim, como eles não têm mais o microfone, eu estou aqui, digamos, salvo de um linchamento, pelo menos na data de hoje. Mas eu digo o seguinte: para o estabelecimento de um processo penal moderno, que tenha feição acusatória,
é necessário que nós tenhamos uma clara divisão de tarefas entre os sujeitos processuais. E esta divisão de funções é que, a meu ver, caracteriza um processo com uma feição mais acusatória. Eu me reporto aqui, até fiz questão de copiar um texto que eu próprio escrevi, mas reportando-me a Humberto Eco, que escreveu um artigo chamado Kant e o Ornitorrinco, em que ele dizia o seguinte: quando descobriram esse animal, né, que é um animal raríssimo, no século XVIII, acho que na Austrália, enfim, a ciência teve dificuldade de classificar esse animal. Por quê? Porque o ornitorrinco, não sei se todos estão lembrados dele, é aquele animal que tem cauda de castor, mas não põe ovos. Tem pelos, mas vive na água. Tem bico de pato, mas é mamífero. Então, como é que nós vamos classificar esse animal? Ele é um mamífero, ele é um ovíparo, ele é aquático, ele é anfíbio. Então, esse texto é interessante porque ele diz da dificuldade, muitas vezes incontornável, de nós classificarmos certas categorias ou certos institutos jurídicos. E eu, transportando isso para os sistemas de processo penal, diria que hoje é praticamente impossível nós definirmos o sistema A, B ou C como puramente acusatório ou puramente inquisitório. Aliás, não existe nenhum sistema puramente inquisitório, e mesmo sistemas mais acusatórios, como são sistemas de tradição anglo-americana, e, sobretudo, o sistema norte-americano, ainda assim há alguns resquícios, ainda que mínimos, inquisitoriais. Então, o que me parece mais importante é termos essa divisão clara das tarefas de acusar, julgar e defender. E, nesse ponto, nós temos uma tradição realmente inquisitória. Quando nós vamos pesquisar desde o Império, mesmo antes, nós vamos descobrir textos normativos que denotam com muita clareza esta confusão de papéis. Vou citar rapidamente aqui dois. A Lei 261, de 3/12 de 1841, dizia que os chefes de polícia serão escolhidos dentre os desembargadores e juízes de direito. E o artigo 3º dizia que o chefe de polícia, além do ordenado que lhes competir como desembargadores ou juízes de direito, poderão ter uma gratificação proporcional ao trabalho, ainda quando não acumulem o exercício de um e de outro. Vejam que salada, que confusão. O juiz e delegado exercendo a mesma função e um sendo retirado de uma outra carreira para acumular essas funções. Também o Regulamento 120, de 1842, dizia que ao chefe de polícia, na corte em toda a província, compete julgar as contravenções às posturas das câmaras municipais. E os crimes, a que não seja imposta pena maior que prisão, degredo ou desterro até 6 meses. E dizia o artigo 64, aos juízes municipais, como autoridades policiais, competem as mesmas atribuições que pertencem aos delegados. Isso é terrível. Isso, de fato, permeou todo o Império, adentrou a República, plasmou ainda o Código de 1941, e só começou a ganhar algum contorno de abolição quando veio a Constituição de 88, em que se extinguiu a atividade judicial policialesca, né? Que é um modelo ainda vigente em alguns países, poucos países, como é o caso ainda da França, que tem uma tradição muito forte com o inquisitorialismo. A gente sempre lembra da figura do inspetor Javert perseguindo Jean Valjean, como aquele inspetor que nada mais é do que um juiz de instrução que acumula as funções de juiz e de delegado ou de investigador, né? A Europa toda continental, que tinha essa tradição, e os países da América Latina se inclinaram nitidamente por um sistema mais acusatório, eliminando a figura do juiz e fortalecendo, por outro lado, a figura do Ministério Público, passando, portanto, a dizer que quem acusa é o Ministério Público e quem julga é o juiz.
É isso que deve acontecer em qualquer sistema de cariz acusatório. Agora, isso, e aqui vai a minha pequena divergência, isso não significa, a meu ver, que não possa, muito supletivamente, em caráter residual, o juiz ter algum tipo de participação na produção do caso, digo e ressalto, como atividade meramente residual. Há riscos à imparcialidade? Há, sem dúvida alguma há. Esse juiz talvez acabe assumindo uma pré-convicção que, evidentemente, pode trazer algum prejuízo para o réu. Mas há muitas situações em um processo penal, mesmo acusatório, em que esse risco também se verifica. Quando o juiz decreta uma prisão preventiva ou qualquer medida cautelar, quando ele recebe uma denúncia em que tem que ser de forma motivada, ele acaba, muitas vezes, antecipando alguma convicção que, naquele momento, se lhe mostre a convicção emergente do que consta dos autos. Mas eu prefiro correr esse risco a ter um juiz refém das partes, um juiz que não possa, em hipótese alguma, eventualmente, sanar alguma manifesta desigualdade das partes. E é claro, né, que, geralmente, essa desigualdade é desfavorável ao réu. E aí o risco é este. Claro, há um risco muito grande. Mas nem sempre é assim. Eu fui membro do Ministério Público por quase 27 anos, e como promotor de justiça, não sei se essa é a postura que se possa dizer geral, talvez não seja, mas eu, como promotor de justiça, cansei de fazer perguntas e requerer diligências que sabia poderiam beneficiar a defesa, porque eu tinha um compromisso, como todo promotor de justiça, de buscar o esclarecimento da verdade. Um processo penal moderno não tolera abrir mão, creio, desses dois valores, verdade e justiça, ainda que sob limites técnicos, limites éticos, mas não pode nosso sistema ser visto e aplicado como meramente reativo, estruturado para solucionar asepticamente os conflitos das partes e apenas declarar qual dos litigantes deve ter a vitória por ser representativa de quem teve mais habilidade ou maiores facilidades para se desincumbir do seu mistério. Não se pode considerar justa uma sentença que não tenha sido precedida de um processo em que se aspire, pelo menos, a uma correta verificação dos fatos. Um processo de natureza publicista, um processo que não seja uma versão neoliberal de um juiz absolutamente desinteressado, no sentido de despreocupado com a função jurisdicional de que é titular, função soberana de dizer o direito, não pode ele, segundo creio, ser totalmente asséptico. E digo isso com o amparo não necessariamente da doutrina A ou B, porque eu sei que no Brasil essa polêmica é muito grande, mas da realidade, porque todos os países, mesmo aqueles que têm um viés mais acusatório, permitem algum tipo de iniciativa instrutória. Eu faço, inclusive, remissão ao código modelo tipo para a América Latina, Código de Processo Penal tipo para a América Latina, que é tão incensado pela doutrina e que prevê expressamente essa possibilidade residual de poderes instrutórios. Me refiro aos códigos europeus que foram reformados na década de 70, como foi o caso da Alemanha, e na década de 80, de Portugal e Itália, para guinar ou para volver a proa para ventos mais acusatórios, porém não abdicaram de dar ao juiz, ou manter o juiz, não um juiz inquisidor, evidentemente, mas um juiz que julga, mas com essa preocupação de apenas, enfatizo, residual e supletivamente
decidir, eventualmente, sobre uma testemunha, uma perícia que possa lhe trazer algum subsídio para julgar. Mas o tema é polêmico, reconheço, e apenas pontuei isso para dizer que, no que diz respeito à estrutura acusatória, o que me parece importante é não permitir que haja sobreposição de funções. Semana passada, julgamos, na 6ª turma do STJ, fui relator, um caso muito interessante que até no dia eu mencionei que seria um bom exemplo para trazer em sala de aula, ou num espaço como esse, um juiz daqui do Rio de Janeiro, uma juíza, não sei, e a Defensoria Pública foi quem manejou o recurso em habeas corpus, em que o juiz, ou a juíza, não me recordo, na própria denúncia já aumentou o rol de testemunhas do Ministério Público. Sem nenhum tipo de fundamentação, e ainda que houvesse fundamentação, né? Enfim, não... O Ministério Público rolou 5 testemunhas, o juiz, ao receber a denúncia, acrescento também essas 3 aqui. E esse mesmo juiz, ao final da instrução, a partir de depoimento de outras testemunhas, determinou a oitiva de outras 2 ou 3. Então, foram 2 momentos, a meu ver, bem diferentes, em que nós entendemos, houve um voto vencido no sentido de que o juiz poderia, já na denúncia, fazer isso, mas nós anulamos a prova testemunhal ex officio determinada pelo juiz no limiar da persecução penal, quando ele realmente se substituiu ao acusador, sendo mais acusador que o próprio Ministério Público, e, portanto, determinamos o desentranhamento dessas provas, mas validamos, porque aí sim havia uma justificativa, amparada, inclusive, no próprio Código de Processo Penal, de que ele ouvisse testemunhas que foram referidas na audiência. Então, é apenas um exemplo, digamos, concreto de uma situação que eu acho que pode ser vista de 2 maneiras. E, por último, a 5ª premissa que eu trago como mera sugestão para que se tenha essas bases para um processo penal, enfim, que se afirme moderno, democrático, é a concepção humanista do Estado punitivo. Falar de democracia no processo penal reclama, isso foi muito dito aqui hoje, a elevação do acusado à condição de protagonista da atividade processual. Acho que o professor Juarez também comentou isso. Sua personalização, como diria Hassemer, e aqui vai a minha homenagem ao nosso pleiteado professor e juiz da Suprema Corte Americana, que nos deixou há cerca de 2 anos. Então, a personalização do acusado é a condição para que, tratado como um sujeito processual, com voz ativa perante o órgão julgador, e aqui eu me refiro a Bidar, participe, já agora Hassemer, da produção do seu caso. O acusado, portanto, é um sujeito de direito, um sujeito do processo penal, e não mero objeto de uma inquisição oficial. Refiro-me aí novamente a Bertolino, dizendo que se o processo para o acusado, para o Estado, é um mero assunto cotidiano, para o acusado é um assunto vital, pois nele estão sempre em jogo valores profissionais, valores pessoais fundamentais, como a vida, a liberdade, a honra, etc. O processo deve ser, e aqui já é Rivero Sanches, ser conduzido pelo juiz com estilo humano, é dizer, interpretando-se as normas de modo a valorizar não o homem abstrato, mas o homem real, o homem de carne e osso. Porque, afinal de contas, como diz Francesco Pagano, a passagem à civilidade, como o grau de liberdade e de despotismo, se medem pela maneira de julgar. Buscando Ferrajoli, fala ele da valoração equitativa que deve permear a atividade do juiz, dizendo, e aí caminho para o final, a valoração equitativa jamais se refere, na realidade, ao caso abstrato, senão sempre ao caso concreto e humanamente determinado. É assim, através dela, que se realiza o respeito à pessoa humana em julgamento. É nela que se manifesta a sensibilidade, a inteligência e a moralidade do juiz.
Essa compreensão simpatética não consiste em uma identificação com os hábitos mentais do sujeito em julgamento, como a que proviria de uma romântica fusão afetiva, mas em uma participação imaginativa, indireta e imediata, que é de tipo racional, sempre lembrando a racionalidade do direito, porque se baseia na representação da situação de fato submetida a julgamento. Ainda menos reflete a subjetividade emocional e parcial do juiz. Ao contrário, é o produto de um esforço intencional do juiz dirigido a prescindir o mais possível de suas ideologias pessoais, seus preconceitos e de suas inclinações para compreender ou participar das ideologias, inclinações e condicionamentos do sujeito em julgamento. Nesse sentido, a equidade é também uma condição de imparcialidade do juiz. É iníquo não só o juiz obtuso, que não sabe captar as conotações específicas do caso julgado, mas também o que faz pesar sua subjetividade no julgamento, sem conseguir e talvez sem sequer tentar desprender-se dela para compreender a do acusado, Luigi Ferrajoli. E aqui eu encerraria, antes de ler um pequeno trechinho dessa obra que é tão pequena, mas tão grandiosa, As Misérias do Processo Penal, né, de Francesco Carnelucci. Eu me recordo do que disse o ministro Eros Grau em um dos julgamentos tão célebres na Suprema Corte, em que, nas democracias, dizia ele, mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade para se transformarem em objetos processuais. E aí eu encerro mesmo, porque já são 8h15, já falei mais do que deveria. Encerro com Carnelucci, que dizia assim... aliás, Carnelucci é um exemplo de juiz que se apaixonou pelas ciências criminais. Ele começou no processo civil, depois, quando conheceu o direito penal, se apaixonou e não mais abandonou essa ciência. Aliás, quem fala muito isso é o meu querido, estimado colega Sebastião Rey Júnior, que esteve aqui, né, ministro também na sexta turma, que não militava na área criminal, e hoje ele nem cogita de sair, de tanto que ele gostou da coisa, né? A gente brinca que nos tornamos juízes criminosos, né, porque somos coautores, digamos assim, dessa ciência tão apaixonante. Mas, encerrando, disse Carnelucci, poderia também dizer que a questão de fé no homem é a questão penal, mas a fé no homem se conquista somente amando o homem. Mais que ler muitos livros, eu queria que os juízes conhecessem muitos homens. Se fosse possível, sobretudo santos e canalhas, aqueles que estão sobre o mais alto ou o mais baixo degrau da escada. Parecem imensamente distantes, mas sobre o terreno do espírito acontecem coisas estranhas. Aqui, assim, pouco se quer para um canalha virar santo. Enfim, essa é a ideia que, talvez, como em nenhum outro momento, se deva ter como uma referência para o juiz, né, quando impõe o seu poder, né, sobre algo de tão caro ao ser humano quanto é a liberdade. Muito obrigado. Muito bem, eu gostaria de agradecer o ministro Rogério Schietti Machado Cruz, passando às mãos de Sua Excelência o certificado da Emerge, que representa a nossa gratidão pela sua participação nesse evento. Obrigado, senhor ministro. Devido ao adiantado da hora, eu vou encerrar salientando o sucesso desse seminário. 8h20 da noite, nós temos aqui uma presença que ultrapassa, com certeza, o número de 100 pessoas nesse auditório, cuja capacidade chega perto de 500 pessoas. Agradecer ao professor Juarez Tavares. Ouvi o professor Juarez Tavares falar hoje
com a mesma energia, a mesma vivacidade com que falava na década de 70, na sala de aula da PUC, e já que tive a honra de ser seu aluno, e vi a mesma empolgação. Essa empolgação, professor, não diminuiu, ela, pelo contrário, ela até aumentou, continua a mesma. E gostaria também de ressaltar a importância desse evento para a Escola da Magistratura, dentro do aspecto que eu me propus, como diretor, a efetivar, ou seja, uma casa, uma escola de pensamento aberta a todo tipo de ideologia e pensamento. É assim, dentro desse critério, que eu acredito particularmente que possamos sempre evoluir. O Brasil atravessa uma crise, penso eu, em que terá que resolver esses conflitos, esses graves conflitos punitivos dentro de evidentemente, de uma sistemática legal, mantendo essa jovem democracia com a qual estamos aprendendo a conviver. De forma que agradeço ao professor Juarez Tavares, cujo prestígio pessoal trouxe tantas estrelas aqui para o nosso seminário, nada menos do que 3 ministros do STJ, inclusive o nosso ilustre palestrante, que acabou de nos brindar, inclusive ressaltando a necessidade, né, ministro, do juiz aprender a trabalhar a questão da neutralidade, né, porque neutro nenhum de nós somos como julgadores, mas o que fazer com essa neutralidade de forma a não impregnar o processo de uma quebra de imparcialidade, essa sim, que nós temos obrigação de demonstrar. De forma que eu saúdo a todos, cumprimento e agradeço a presença de todos os palestrantes, de todas as autoridades presentes, dizendo que a Escola da Magistratura está orgulhosa de um evento dessa grandeza, e comunico, bem lembrado, que já estamos aqui, eu, professor Juarez, já costurando, digamos assim, um evento de igual grandiosidade para o ano que vem. De forma que, muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais uma vez, a Escola da Magistratura agradece.